Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. E olha só quem é o nosso convidado de hoje aqui no Viver Mais, Dr. Adalberto Barreto. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Vamos tomar um café? Vamos sim. Vamos lá, doutor Adalberto, um brinde à vida. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Viver Mais. Doutor Adalberto, como eu disse aí no comecinho do programa, até dispensa apresentação, mas vale a pena ressaltar essa trajetória já de tanto êxito na medicina, na antropologia, na psiquiatria, como ex-professor aposentado, né, da Universidade Federal do Ceará. Doutor Adalberto, e o senhor vem num momento muito pertinente aqui ao Viver Mais, final de ano, aquela comoção, uma mistura de sentimentos, saudade, alegria, tristeza. O que está acontecendo com a humanidade? O senhor percebe uma diferença nesse mundo atual, doutor Adalberto? Eu acho que está havendo uma agitação, uma pressa, os ritmos estão tudo acelerados, né? E esse aceleramento termina fazendo a gente perder o gosto, o sabor da vida, o sabor das coisas. Chega o final do ano, por exemplo, nós temos aqueles que a gente chama os depressivos do Natal, né? Porque no Natal, no final do ano, é o fechamento de um ciclo de vida. E para nós, para o mundo judeu-cristão, é a festa da criança vitoriosa, que foi o menino Jesus, que nasceu, que foi crucificado, mas ressuscitou. Então, quando chega no final do ano, é a hora dos balanços da vida. Então, eu diria que é o encontro da criança divina, que é o menino Jesus, com a criança individual, que é cada um de nós. Quando elas se encontram. E quando se encontram num momento de balanço, muitos descobrem que não tem tanta coisa para celebrar, que não teve tanta vitória conquistada. E essas pessoas, então, tendem a se isolar das festas, dos momentos festivos, porque enquanto uns estão celebrando, outros estão muito mais vivendo um requiem, não é? Um desejo de luto, de isolamento e de infelicidade, que a gente chama, são os depressivos do Natal, quer dizer, que no Natal não se alegram e fogem das festas, porque eles não têm tanto a celebrar. Agora, é possível reverter isso de alguma forma, doutor Adalberto, vivenciar esse momento sem essa tristeza, sem essa depressão? Sim, eu acho que quando a gente entende um pouco mais, aí onde entra um pouco a filosofia, que nos leva mais a refletir, que a vida não é só fazer coisas, né? Não é só conquistas sociais, também tem a realização pessoal, que às vezes a rapidez, o ritmo acelerado das coisas fazem da vida a gente dar um alinhavamento quando deveria costurar melhor as coisas da vida. É entender que, por exemplo, eu gosto muito que diz que a ostra que não foi ferida não produz pérola. Quer dizer, a pérola é resposta a uma agressão, né? Quando a ostra é ferida, como ela não tem mãos para puxar o elemento que agrediu, ela produz uma substância chamada nácar, que vai enrolando e vira uma pérola. Então, na nossa vida, todos nós temos momentos de tristeza, tivemos feridas no passado. A questão é se a gente conseguiu transformar essas feridas em pérolas ou continua sangrando e perdendo a vitalidade desses sofrimentos da vida. Mas tudo é possível, quer dizer, por isso que é importante, às vezes, uma psicoterapia, o autoconhecimento, para a gente descobrir que feridas são essas que podem ser transformadas em pérolas. E, doutor Adalberto, quando o senhor fala nessa transformação, o senhor criou o projeto Quatro Varas, a gente tem que reforçar isso, que já está em mais de 20 países, que é uma terapia comunitária. E que retorno esse tipo de terapia, que o senhor disse que todo mundo tem que ter essa percepção de que tem que fazer uma terapia. Qual tem sido o retorno desse trabalho que ganhou o mundo, essa terapia comunitária? Nós temos, de um lado, as patologias, as doenças. Para as doenças, só os profissionais de saúde podem intervir com remédios, com diagnósticos, né? Mas do outro lado você tem o sofrimento, essa dor da alma, que não tem remédio para isto, porque não é uma doença.
é uma tristeza, uma decepção, uma frustração de uma mãe com o filho, com o futuro disso, daquilo, aquilo outro. Então, há uma tendência hoje à medicalização da existência. E quando eu fui há 33 anos atrás no projeto Quatro Varas com os alunos de medicina, nós chegamos lá para ver as pessoas junto aos direitos humanos. O que eu escutei não foi patologia, eu escutei foi sofrimento, foi dor da alma. Eu me lembro da primeira vez, nós chegamos, eu não sabia o que fazer, 30 pessoas, todas querendo um psicotrópico e eu não tinha remédio para dar. Teve uma que falou da insônia, que tinha uma insônia, que não, desde que assistiu a morte do marido, o assassinato, essa imagem ficava na cabeça dela, ela não conseguia dormir. Quando eu fiz a prescrição de um remédio para dormir, ela não recebeu, ela disse, eu não tenho remédio nem para comprar comida para meus filhos, quanto mais, não tenho dinheiro nem para comprar comida para meus filhos, quanto mais remédio velho caro, né? Então aquilo dali para mim foi um choque, como quem diz, primeiro, será que é doença mesmo? Aí eu vi, ela começa a chorar, a vizinha leva um lenço para ela enxugar, uma outra leva um chazinho, uma outra vai dar uma massagem nas costas, uma outra disse, eu também passei por isso e eu tomei o chá do capim santo que me ajudou a dormir. E aí eu fui vendo que o que aquela senhora veio buscar não foi a minha expertise, não foi o meu remédio. Ela estava procurando, era ser apoiada na sua dor, já que o marido não podia voltar. Alguém que a escutasse. Que a escutasse, que a abraçasse. E quando eu vi aquilo, eu disse, aqui está, eu vi o nascimento de uma metodologia que hoje nós chamamos de terapia comunitária, que é dar o apoio afetivo usando os recursos culturais locais presentes nas pessoas, medicalizando só aqueles que de fato. Depois a gente fez pesquisa a nível nacional, 88,5% das pessoas que vinham em busca de um remédio encontraram resposta nesse cuidado afetivo e apenas 11,5% precisava de fato de remédio. Então a terapia comunitária é esse espaço de acolhimento da dor da alma, do sofrimento humano, com uma metodologia muito simples. A gente parte de uma situação, problema. Se alguém fala, por exemplo, eu perdi a esperança de tirar meu filho da droga. Isso é uma dor da alma, não é doença. E se o tema dele for escolhido, ele fala um pouquinho do sofrimento de pai, da decepção, da frustração. Depois a gente pergunta ao grupo, quem de nós um dia já perdeu a esperança, por alguma razão, não interessa, não é ligado só à droga, e o que é que eu fiz para recuperar a minha esperança? E aí emerge do grupo pérolas, cada um conta a sua história. O que me ajudou foi minha fé, aí ele fala do pouco da fé, outro diz, o que me ajudou foi quando eu vi meu filho dizer tal coisa. Aparece, então a comunidade que tem problemas, ela também tem soluções. Não precisa que a gente venha com a nossa expertise, como se a gente fosse os diplomas lá de doutor na França, de antropólogo. Aí a gente criou essa metodologia que hoje... Que é lá no Pirambu, é bom deixar isso bem claro, né? Nossa Senhora das Graças, ali na grande área... Cristo Redentor. Cristo Redentor, na verdade. Então hoje já está presente em 26 países. Nossa. E não é terapia para gente doente. É um espaço aberto para as pessoas criarem vínculos de apoio. Recentemente nós implantamos na Suíça, em Genebra, e um jornalista me perguntou como é que uma coisa que nasceu numa favela do Pirambu, em Fortaleza, pode ser útil para Genebra. E a resposta que eu dei foi que no Brasil, o que desumaniza as relações é a miséria material, é não ter casa, não ter trabalho, é não ter isso. E na Europa, o que inferniza, eu diria, a vida, empobrece a vida das pessoas, é a miséria afetiva. Mas o doutor Adalberto escreveu recentemente esse livro aqui, Quando a Boca Cala, os Órgãos Falam. Tem o outro, A Fala do Sintoma, mas a gente vai falar no próximo bloco sobre isso, tá bom, doutor Adalberto? Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em Movimento. 3224-0909. Viver Mais está de volta e você já sabe, hoje a gente tem a alegria de tomar aqui um café terapêutico, eu diria, viu, doutor Adalberto? Final de ano, como a gente falou anteriormente, as pessoas se deprimem, mas é possível reverter isso.
E o senhor, vamos falar aqui desse livro, Quando a Boca Cala, os Órgãos Falam. Livro que já foi traduzido, né, em várias línguas. Já francês, italiano, espanhol. O que a gente, qual a lição que o senhor quer passar com essa leitura, hein, doutor Isso é da Adalberto? nossa cultura popular brasileira, que diz: quando a boca cala, os órgãos falam. E quando a boca fala, os órgãos saram. Tem outras culturas que dizem: aquilo que não se exprime pela boca, se imprime no corpo. Então, é a partir daí que a gente começa a nossa roda da terapia comunitária. Doutor Adalberto, quando a boca cala, os órgãos falam, as doenças se manifestam. Exatamente. Né? Hoje uma doença muito comum é a depressão, dores de cabeça. Como é que é feita essa relação do órgão com relação a essas doenças que são mais comuns? Com a terapia comunitária, as pessoas que falam funcionam, mas tem muita gente que tem dificuldade de falar. Eu ia dizer isso, não se expressa, não né? se expressa, mas se expressa no corpo. Então, nós temos, por exemplo, fazemos algumas dinâmicas, e depois da dinâmica, são dinâmicas que reativam a memória corporal. Quer dizer, cada trauma, cada coisa que nós temos, dificuldade, existe uma correlação entre a emoção e uma parte do corpo. Então, quando essas pessoas fazem a vivência e dizem: eu tá tudo bem, mas eu senti dor nas pernas. Então, os pés simbolizam o apoio. Quando falta apoio, são os pés que padecem. A gente diz: eu estou pisando em ovos, eu estou pisando em isso. Então, essas dores dos pés falam do apoio, da posição que eu estou ocupando. Então, quando as pessoas terminam a dinâmica, a gente pergunta, que ele diz: eu tive dor nos pés. Aí a gente faz a pergunta: a palavra sentimento de falta de apoio significa alguma coisa para o senhor, para a senhora? Significa. Como é? Aí vai dizer que não tem apoio, etc. E tal, e a partir daí vem falar. E foi a partir daí que eu comecei a me interessar pela linguagem corporal, que eu observava lá no Projeto Quatro Varas, que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. A gente trabalha a medicina científica com a medicina popular. Então nós temos os curandeiros, tem Dona Zilma e outras. E eu observava os curandeiros que quando as pessoas vinham para ela consultar, ela rezava nas pernas de um, na cabeça de outro, nas costas de outro, e eu queria entender por que a senhora rezou nos pés daquele e na cabeça desse. O que ela dizia não avançava nada, é porque era ali que precisava. Aí depois nós fomos entrevistar, fazer uma pesquisa com as pessoas que tinham problema de pé. Eram as pessoas que faltava apoio, que conseguiam um emprego, não ficava mais do que 2 meses, que não estavam bem na relação familiar ou na onde eles viviam. Então, em cada corpo é associada a cada parte do corpo um tipo de emoção. E aí eu fui vendo isso com os curandeiros, né? E depois eu via na literatura mundial, eu vi que isso já é uma ciência, de uma certa forma mais interrogativa, que é uma leitura cultural das doenças, tanto na Alemanha, no Canadá, na França, já tem uma grande literatura. Aí eu me interessei para fazer essa correlação, para nos ajudar na nossa prática. Por exemplo, cada emoção atinge um órgão. Por exemplo, a tristeza atinge o pulmão. O pulmão, doutor? O pulmão. As pessoas que vivem constantemente gripados, ou que no transgeracional, a avó morreu de tuberculose, uma tia de algum problema pulmonar, nos fala de lutos mal resolvidos, de perdas ainda não digeridas, que são pistas, não é uma ciência matemática, são leituras culturais. E como leituras culturais, ela é plural, porque eu não posso fazer uma leitura definitiva, você tem isso, é aquilo. Não, são perguntas que ajudam na hora da terapia. Agora, doutor Adalberto, a partir desse entendimento, se eu tenho gastrite, está associado, o senhor estava, anteriormente falando, aí está associado só para... Sim, por exemplo, a gastrite significa que há uma hiperacidez, há muito ácido que foi produzido e que está queimando. E o que é que faz esse ácido aumentar? São certos alimentos, não é? Café com farinha, caldo cuscuz. de cuscuz, que eu não sei mais o que. Muitas vezes nós tapioca, médicos, a gente fica dizendo, evite comer isso, e a gente tem medicação que a gente prescreve para reduzir a produção desse ácido. Mas o nosso cérebro não faz distinção entre digerir o alimento material e digerir alimento afetivo. A resposta biológica é a mesma. Se você visita um ente querido, uma pessoa que você quer bem, que lhe alimenta afetivamente, que nesse dia lhe é grosseira ou lhe maltrata, a resposta biológica faz com que aumente o nível de ácido que vai queimar o seu aparelho do estômago. Então,
todas as ites são raivas. Otite, raiva de escutar o que eu estou ouvindo. E a gastrite, numa linguagem simbólica, seria a raiva de digerir o alimento afetivo que eu estou recebendo. Então eu, como médico, vou prescrever a medicação para reduzir. Então tem uma parte que só a medicina pode fazer, mas tem a outra que compete ao paciente dizer, olha, como é que andam os seus relacionamentos afetivos? É muito comum nas minhas terapias que eu pergunto, a senhora é casada? Ela diz, antes não fosse. Quer dizer que a relação de afeto já não é tão boa. Então, a gente tem que ser exigente também com o alimento que a gente come. Hoje ninguém quer comer com agrotóxico, quer comer bio, quer comer aquilo outro. E a gente esquece do alimento afetivo. Tem certos relacionamentos que não vale a pena você mantê-los, que lhe traz mágoas e ressentimentos, machuca a alma. O corpo fala na dor de cabeça, várias dores, né? Então, doutor Adalberto, a partir desse entendimento, o senhor lá no primeiro bloco falou da questão da fé, né? Que às vezes o senhor também trabalha muito essa questão. E algumas pessoas associam o sofrimento, amenizam por meio da fé. Sim, da espiritualidade, né? Da espiritualidade. Sim. Mas esse é um caminho mesmo para aliviar as dores? É um entre tantos, né? Quer dizer, a cultura, as religiões, a espiritualidade é um recurso da cultura, não é da ciência. A ciência tem outros recursos, é mais a química, a bioquímica. Então, quando você alia essas duas possibilidades, por exemplo, eu quando eu trabalho, às vezes eu vou prescrever uma medicação que eu sei que ela é importante para a pessoa sair daquela crise, eu sempre pergunto, qual é a sua religião? Você tem fé? Tenho. Eu sou um bandista. Outro diz, eu sou católico. Aí, se é o católico, eu digo, pois antes de você tomar esse remédio, você pede Nossa Senhora, se você for católico, para abençoar, para que esse remédio possa fazer efeito em você. Se você dá Umbanda, tem um preto velho em casa, preto velho abençoa esse remédio. Se você é evangélico, peça ao Espírito Santo. Né? Cada um peça nos seus valores religiosos para abençoar. E com certeza, 2 pregos segura melhor um quadro na parede do que um só. Então, a espiritualidade é uma fonte muito importante. Mas nem tudo é de fé. Né? Quer dizer, quem mata a dor da sede é a água, não é reza e nem perfume francês. Né? Então, é importante a gente entender que a fé é importante, mas nem tudo. A gente evitar todo o sectarismo, né? Só remédio, ou só reza, ou só psicologia. Nunca é uma coisa só. É equilíbrio, né? É um equilíbrio. O homem é um ser biopsico, sócio espiritual. Então, de cada pouquinho que a gente pega uma coisa, facilita muito. Bom, a nossa conversa com o doutor Adalberto vai continuar no próximo bloco, porque aqui, doutor Adalberto, no Viver Mais, eu falo sempre das dores e as delícias da passagem do tempo. O tempo passa para todo mundo. E eu quero saber como é que o senhor está encarando essa fase. Combinado? Beleza. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais está de volta, vamos seguindo aqui. A gente acabou falando só desse livro, esse é o mais recente, né? Doutor Adalberto, que é a fala do sintoma, desvende as mensagens de seus sintomas. A gente precisa entender que uma doença, um sintoma, uma dor de cabeça, uma tontura, é um sinal de alerta para nosso estilo de vida. Do mesmo jeito que você está dirigindo um carro, que você comprou, que está tudo bem, de repente uma luzinha acende. Aquela luzinha acende para dizer, olha, tem uma coisa não tá bem. Aí eu vou olhar se é a gasolina que está faltando, se é a bateria que não está gerando. E quando eu dou a boa resposta, a luzinha se apaga. Então, nossos sintomas nos alertam que tem alguma coisa na nossa vida existencial, não é só ligada à coisa material, precisa ser revista. Então, esse livro é mais para ajudar as pessoas, é como se fosse uma agenda, uma né? agenda com temas, quer dizer, e perguntas. Por exemplo, a questão da gastrite.
Então, gastrite, eu tenho gastrite. Que perguntas... Então, eu vou olhar e dizer, é o alimento afetivo. Será que é o meu... Por exemplo, é muito comum a pessoa que tem uma pessoa muito querida, que morreu, ou que... Aí a pessoa... Há um alerta na pessoa dizendo, está faltando alimento. Aí a pessoa começa a comer, engordar, e quanto mais come, mais vontade tem, mais fome, menos fome mata. Porque ele não faz a distinção entre a comida material e afetiva, então eu que tenho que dizer, substitui, né? eu estou faltando fazer nova amizade, já que aquela pessoa morreu ou foi embora, eu perdi, eu tenho que me alimentar afetivamente. Porque como a resposta biológica, a luzinha acende a mesma, compete a você ver qual é daquelas 3 ou 4 opções que você pode fazer sua parte. Então esse aqui tanto é para as pessoas em si, que querem, como para massoterapeutas, psicólogos, médicos, que querem entender esse lado que normalmente a medicina não fala, que é o lado mais, que a gente chama simbólico, que é o lado sombra, que está... Quer dizer, o sintoma é como diz aquele ditado, quem olha para o dedo que aponta a estrela não vê a grandeza da estrela. Então um sintoma são dedos apontando para outras realidades existenciais que nós temos que dar uma olhada. Eu tenho que rever meu relacionamento afetivo, meu trabalho, será que eu estou me excedendo nisso, naquilo? E quando você faz a correção, a cura não é apenas a ausência de sintoma. A cura é quando eu entro em paz comigo mesmo, que não passa pelo ter muito, mas pelo ser mais. O senhor falou aí da questão da morte, doutor Adalberto. Como é que o senhor encara essa passagem para o outro plano? O senhor tem medo de morrer? Não, eu sei. Eu recentemente meus 70 anos. 70? E eu fiz uma avaliação geral. O sentimento que eu tive é que eu passei a minha vida até os 70 olhando para frente, querendo construir projetos novos, coisas novas na direção da frente. E agora, com a aposentadoria, eu virei as costas para o futuro e olhei para trás, para o meu passado, para ver aquilo que eu construí que precisa ser reforçado, reconsiderado, mantido, outras coisas que não deu certo, tirar a lição. E então não me interessa mais o tempo que eu estou olhando para o que eu construí, ficando feliz com as vitórias que também são minhas, porque eu participei daqueles processos, como a terapia comunitária, que eu vejo em 26 países, tendo reconhecimento da Associação Mundial de Psiquiatria Social, como recentemente a gente recebeu um prêmio de reconhecimento, e ver que está funcionando, está fazendo bem. Então eu não olho muito para trás, agora estou olhando para trás no sentido positivo. O momento também. Mas as dores e as delícias, esses 70, tem mais delícias? Então, tem, muito mais. Muita gente tem medo de envelhecer, até da palavra velhice, né? Como é que a gente pode viver bem uma velhice? Eu acho que viver é importante o desapego. Porque o desapego, eu vejo que as pessoas apegadas têm geralmente problema de prisão de ventre. São as enfesadas, que ficam cheias de fezes na mente, que ficam ali segurando as coisas, né? Então muitas vezes você tem que trabalhar o desapego. Quando você se desapega mais, até espiritualmente, até o intestino funciona melhor. Então essa correlação do psiquismo, da nossa mente com o nosso corpo, tudo é psicossomático, ninguém pode dizer isso aqui é só somático, é só psíquico, tudo é os dois, um mais, outro menos, e eu acho que é o desapego e curtir. Tem momentos de tristeza, o sofrimento faz parte da vida, não existe vida sem sofrimento. O sofrimento é um mal necessário. Há uma cobrança para a gente ser feliz com as redes sociais, né, doutor? Aí aparências, nas quedas que os rios retomam suas forças, né? Você vê, de repente cai a cachoeira, desce. Então a gente entender que na vida tudo passa. Ninguém é dono de ninguém, nem dos filhos, nem de esposo, nem de nada, nem você morre não leva nada, né? É tanto que se diz comumente que mortalha não tem bolso e caixão não tem gaveta. Então tudo é provisório, tudo passa. Por que se apegar a coisas, a pessoas, a esse controle social, a questão do dinheiro como se fosse o mais importante? O importante é viver, ser feliz, e para ser feliz, viver em paz, não precisa de tantas coisas. E ter essa concepção não só aos 70, aos 50, começar desde cedo, né, doutor Adalberto? E geralmente, final de ano, as pessoas celebram, comemoram, tem as superstições de pedir, e lá o senhor promove, né, um Réveillon diferente.
para a gente concluir essa conversa, como é esse Pois Réveillon diferente? Nós temos cada ano um Réveillon indígena na pousada Ocas do Índio, em Beberibe. A gente tem uma tribo indígena, os índios Funiô de Pernambuco, eles vêm, uns 6 a 8, aí vão cantar, fazer as danças, e no Réveillon nós temos um Réveillon indígena com lava-pés, uma cerimônia de lava-pés com os índios, e onde eu faço uma palestra, uma reflexão sobre o ano que passa e o ano que chega. Quer dizer, a gente pensa mais na cabeça, todo mundo vai para preparar os seus cabelos e se esquece dos pés. Os pés que caminham o ano todo, que estão um pouco calejados, precisam ser lavados para que esse novo ano que vai começar, a gente comece com o pé direito, com o pé limpo e aprendendo com os erros do passado. Doutor Adalberto, muito boa essa conversa. O senhor está nas redes sociais, interage bem com as redes sociais? Sim, eu não tenho muito tempo, eu sou meio, mas temos um... Tem um site, né, do senhor que eu visitei lá. www.cursos.Adalberto Barreto. Pois é, mas nós, doutor Adalberto, estamos nas redes sociais, a gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Você segue a gente aí no Instagram, tem prêmio, né? Dezembro é sempre meio da gente presentear, trocar, então segue a gente no Instagram, no Facebook. O senhor fez aniversário em junho? 3 de junho. 3 de junho, é geminiano, né? Setentão, doutor Adalberto Barreto, com essa cara de menino. O Pedro Lima, presidente aqui do Grupo Três Corações, mandou um presente para o senhor. Aqui, presente de aniversário, de ano novo também, né? Para celebrar lá esse ano novo diferenciado. Obrigado. Foi uma alegria, viu, doutor Adalberto? Beleza. Volte sempre ao Viver Mais. Tá certo. É nesse clima aqui de muito aprendizado que a gente encerra o Viver Mais de hoje. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento.